Fala galerinha, e hoje vamos trabalhar com um tema muito interessante que é geradores. E a primeira pergunta que surge aqui é: o que são geradores? Galera, todo dispositivo que converter alguma forma de energia em energia elétrica pode ser chamado de gerador, ok? Isso vale para pilhas. A pilha transforma energia química em energia elétrica. Então ela transforma um tipo de energia em energia elétrica. Ela é um gerador. As baterias, que têm o mesmo princípio das pilhas. E o que dizer dos geradores das hidrelétricas? Eles convertem energia mecânica em energia elétrica. As águas, quando estão sob certa altura, possuem energia potencial gravitacional. Quando a água começa então a movimentar-se, ela possui energia cinética e essa energia cinética vai girar as turbinas, fazendo com que o nosso gerador ele passe então a gerar energia elétrica a partir dessa energia de movimento. Galerinha, quando nós falamos a respeito de geradores, nós temos aqui a chamada representação de um gerador. E essa é uma parte importante que eu convido você a prestar bastante atenção agora. Olha só, essa aqui é a representação de um gerador. O gerador ele vai ter dois traços, um traço maior e um traço menor. Essa parte vai representar a força eletromotriz, que vai ser representado por essa letra aqui do alfabeto grego chamada epsilon. E temos aqui também a resistência interna do gerador. Sim, galera. O gerador ele vai possuir uma resistência própria, uma resistência do próprio material dele. E essa resistência a gente vai representar por R, que vai ser chamado de resistência interna. Note que o desenho aqui em vermelho, você perceba que é o desenho de uma pilha. Então, se você pegar uma pilha, esquematicamente, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter a força eletromotriz, que seria a diferença de potencial que a pilha apresenta. Geralmente essas pilhas, elas apresentam a diferença de potencial de 1,5 volts. Então esse 1,5 volts é o que nós vamos chamar de força eletromotriz. A resistência interna está associada à própria constituição, tá, da pilha, que quando ela é percorrida pela corrente elétrica, ela começa então a aquecer. É por isso que quando você usa o seu celular ele aquece. Então nós temos aqui essa representação, beleza? Agora, nós vamos apresentar para vocês a chamada equação do gerador. E a equação do gerador ela é muito importante. Note, a equação do gerador será representada assim, olha. A diferença de potencial que será ofertada vai ser igual à diferença de potencial gerada menos a diferença de potencial que é perdida dentro da bateria por causa do aquecimento. Repetindo, a diferença de potencial que é fornecida a um circuito é igual à força eletromotriz, que é a diferença de potencial gerada pelo nosso gerador, pela pilha, tá? Menos a diferença de potencial que se perde dentro da própria pilha por causa do aquecimento. Então é isso que ocorre. Então esse U é o que é fornecido. O epsilon, que é a força eletromotriz, é o que se produz, o que a bateria produz, o que vem indicado lá nela, tá? E RI é o que se perde dentro da bateria por causa do aquecimento. Então, galera, olha só que coisa interessante, né? Todo gerador, ele vai aquecer. E por aquecer, ele vai possuir, então, assim, uma certa perda de potência. E essa perda é devido à resistência interna desse gerador. Interessante, né? Note comigo agora aqui o gráfico U versus I do gerador. Esse aqui é o gráfico da diferença de potencial que é ofertada pela corrente elétrica. Note o detalhe. Essa aqui é a equação do gerador. Ou seja, a diferença de potencial que vai ser fornecida ao circuito vai ser igual à diferença de potencial gerada pelo gerador menos o que se perde dentro dele. Agora note que a força eletromotriz é um valor constante e R também é constante. Então o que nós vamos perceber é que nós vamos manter E e R constante e quem vai variar vai ser a diferença de potencial fornecida, tá, ao circuito e a corrente elétrica. Então por isso que o gráfico vai ficar a diferença de potencial fornecida com relação à corrente elétrica. Note que essa aqui é uma equação do primeiro grau. Então o gráfico será uma reta,
tá? Note que eu tenho um termo aqui, ó, ele está o quê? Ele está negativo. Se ele está negativo, eu sei que o gráfico vai ser assim. Vai ser decrescente, uma reta decrescente. Onde nós vamos ter aqui nesse ponto, quem é que nós vamos ter aqui nesse ponto? Nós vamos ter a força eletromotriz. Note o detalhe, galera. Nesse ponto aqui exato, o valor da corrente vai ser zero. Se o valor da corrente vai ser zero, isso quer dizer que eu vou ter uma pilha sozinha. Ou no máximo, ela vai ter ali um voltímetro ligado nela. E o voltímetro, ele não rouba a corrente. Ele vai ter ali uma resistência infinita. Então, o voltímetro consegue ser ligado a um gerador e não passará a corrente por ele. Então, se você tem uma pilha, por exemplo, e você não tem corrente circulando, a corrente é zero, então você tem a força eletromotriz. Mas, note o que acontece com o nosso gráfico. Ó. À medida que o tempo passa, perceba que a diferença de potencial vai caindo. E quando nós chegamos aqui nesse ponto, note que a diferença de potencial é zero. Quando a diferença de potencial é zero, a corrente que está ali, tá? Está circulando, ela vai ser máxima. E a corrente máxima de um gerador nós chamamos de corrente de curto-circuito. Nós chamamos de corrente de curto-circuito. Essa corrente de curto-circuito, galerinha, é quando você pega um fio, por exemplo, e liga no polo positivo da bateria e no polo negativo. O que é que vai acontecer? Você vai ter ali um fio de resistência igual a zero, a diferença de potencial vai ser igual a zero, então nesse caso eu tenho um gerador em curto-circuito, tá? E um gerador em curto-circuito, ele vai gerar uma corrente máxima chamada corrente de curto-circuito. Então é importante guardar na cabecinha isso aqui, ó. Quando a diferença de potencial que é ofertada será igual a zero, a corrente será máxima e será conhecida como corrente de curto-circuito. Beleza? Note aqui uma coisa agora, ó. Eu vou ter aqui um certo ângulo. Esse aqui é o ângulo θ. Se eu calcular a tangente desse ângulo, a tangente desse ângulo vai me dar a resistência interna do gerador. A tangente, nesse caso aqui, vai ser esse cateto oposto, sobre o adjacente. Então, eu vou ter o seguinte, ó. A tangente do ângulo θ vai ser o cateto oposto, tá? Que vai ser a força eletromotriz, sobre o adjacente, que vai ser a corrente de curto-circuito. Agora, note que a tangente não é igual a R, então R vai ser igual a força eletromotriz sobre a corrente de curto-circuito. Eu jogando a corrente de curto-circuito para cá e trocando com R, isso vai me dar o quê? Que a corrente de curto-circuito vai ser igual a Y sobre R. Então, a corrente de curto-circuito vai ser a força eletromotriz dividido, então, pela resistência interna do gerador. Então, a corrente de curto-circuito é a maior corrente que se pode obter em um gerador e a gente consegue isso, galerinha, colocando esse gerador em curto, tá? Ou seja, ligando um fio no polo positivo e no polo negativo. Vamos agora fazer um exercício para que nós possamos, então, aí entender. Olha só, dado o circuito abaixo, calcule a corrente do circuito, a DDP fornecida e o rendimento do gerador. Galera, olha só que circuito interessante. Olha os elementos, ó. Aqui eu tenho a força eletromotriz, né, que é de 60 volts, a resistência interna do gerador, tá? E aqui nós temos uma resistência R. E nesse caso, na letra A, nós queremos saber a corrente. Vamos lá? Vamos trabalhar aqui a solução dessa questão. Então, veja só. Se eu quero saber a corrente elétrica, o que é que eu sei aqui? Eu sei a força eletromotriz. Lembre-se que essa força eletromotriz, galera, é uma diferença de potencial, tá? Eu tenho a resistência interna. Que é de 3 ohms. E eu tenho aqui a resistência R, uma resistência que foi ligada ao circuito, que é de 7 ohms, tá?
Então, nesse caso, galerinha, para calcular aqui a corrente elétrica, o que é que eu vou fazer? Eu posso aplicar simplesmente a primeira lei de Ohm. Note, eu sei que a primeira lei de Ohm é o U QI. Então, nesse caso, essa diferença de potencial U aqui é a força eletromotriz, que é 60. Esse R seria o R total, ou seja, o 3 mais 7, que daria quanto? Que daria 10. Com isso, eu acho quem? A corrente. O 10 passa para o outro lado, eu vou ter 60 sobre 10, e isso vai me dar uma corrente de 6 amperes. Tá? Nós que eu apliquei simplesmente a primeira lei de Ohm e consegui resolver com facilidade. Você pode fazer também a mesma coisa. Tá? Essa aqui foi a letra A. Letra B. Na letra B eu quero saber a DDP fornecida. A gente sabe que 60 é a força eletromotriz, mas o que ela fornece é diferente de 60, vai ser um valor abaixo. Por quê? Porque tem a perda por causa da resistência interna. Por isso nós vamos utilizar a equação do gerador. Ou seja, o que se fornece vai ser igual a força eletromotriz, tá? Menos o que se perde dentro da bateria por causa do aquecimento. Então, a DDP que é fornecida vai ser igual à força eletromotriz, que é 60, menos a resistência interna, que é 3, vezes a corrente elétrica que a gente achou aqui, que foi 6. Então, eu tenho que 60 menos 3 vezes 6, 18, vai ser igual a 42 volts. Então, note o detalhe. Você tem um gerador de 60 volts, mas quando ele é ligado no circuito, quando a corrente começa a circular e passar, tá? E começa a passar por esse resistor, nós vamos ter aqui uma DDP útil de 42 volts. Isso por quê? Porque cerca de 18 volts é perdido dentro do próprio gerador, por causa da resistência interna. Beleza? E a letra C agora nós queremos saber o rendimento desse gerador. A letra C quer saber o rendimento. A gente sabe que rendimento é representado sempre pela letra eta do alfabeto grego. E o rendimento sempre vai ser o seguinte, olha, de modo geral, o rendimento vai ser o útil, tá, pelo total. Útil pelo total. Isso será rendimento. Então, o meu rendimento aqui vai ser a DDP que é fornecida ao sistema, que é a útil, dividida pelo total. O total que é gerado, tá, pelo gerador. Então, o rendimento, nesse caso aqui, vai ser igual. Qual foi a DDP que foi útil? Não foi de 42? Então, eu vou ter 42 dividido pelo total que foi gerado. O total que é produzido é quanto? É 60. Então, nesse caso, eu vou dividir o de cima por 6, o de baixo por 6. Que vai dar 7, 42 por 6 dá 7, e 60 por 6 vai dar 10. Ou seja, o rendimento vai ser igual a 0,7. 0,7 equivale a quanto? O rendimento vai ser igual a 70%. Esse vai ser o rendimento, tá, do nosso gerador. E aí, galerinha, olha só, estamos aqui agora em associação de geradores. Olha só que emoção, hein? Veja só, nós temos aqui a associação de geradores. São dois tipos de associação que nós temos aqui. Associação em série e associação em paralelo. Galera, muito fácil, tá? Associação em série, como é que acontece? Bom, veja, tem duas pilhas, tá? Então, quando você pega o positivo da pilha e conecta no negativo dela, pronto, você associou essas duas pilhas aqui em série. Beleza? Então, você vai ter a força eletromotriz dessa, que é de 1,5 volts, somada com a força eletromotriz dessa, que é de 1,5. Então, associou em série, as forças eletromotrizes são somadas. E nesse caso, galerinha, 1,5 com 1,5 vai dar quanto? Vai dar 3. É o que acontece aqui, ó. Olha só, eu tenho 3 pilhas. Você pega o positivo de uma, conecta no negativo da outra.
positivo de um no negativo da outra, você tem uma associação em série de geradores. E a força eletromotriz equivalente, nesse caso, vai ser igual a quanto? Bom, nesse caso eu vou pegar a força eletromotriz 1, somar com a força eletromotriz 2, mais a força eletromotriz 3. Se cada uma dessas pilhas tiver 1,5 volts, o total vai ser a soma, será 4,5 volts. Captou a informação? E o que dizer da resistência interna? Lembre-se que quando você pega o seu gerador e você conecta ele, tá, em um aparelho, note que as pilhas que são geradores aquecem. E aquece por quê? Por causa da resistência interna. Então, no caso, cada uma dessas aqui tem resistência interna. Se você associar em série, você vai somar as forças eletromotrizes. E a resistência equivalente, como é que vai ser? Você também vai somar as resistências, tá? Então, a equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. Então, na associação em série de geradores, você vai somar as forças eletromotrizes e vai somar também as resistências internas. Captou a informação? E o que dizer da associação em paralelo? Olha só, na associação em paralelo você vai ter o seguinte. Olha só, você vai pegar duas pilhas, que são dois geradores, nesse caso, e você vai colocar assim, ó, uma do lado da outra. Nota o detalhe, positivo com positivo e negativo com negativo. E você vai ligar assim, ó. Imagine que esses dois dedos aqui sejam fios que você acabou de ligar. Nesse caso, você tem aqui, galera, uma associação em paralelo. Positivo com positivo, negativo com negativo. Olha aqui, olha, a representação, ó. Percebeu a representação? Você está ligando positivo com positivo, negativo com negativo. Essa aqui seria a mesma forma de você ligar aí 4 pilhas em paralelo. 4 geradores em paralelo. Você teria aqui esse esquema. E agora o que é que vai acontecer? Veja só. A equivalência. Qual vai ser? A força eletromotriz equivalente. Quanto é que vai dar no total aqui nos pontos A e B? Se eu liguei em paralelo, o que vai acontecer é que a força eletromotriz equivalente vai ser a força eletromotriz de uma dessas pilhas. É isso que vai ocorrer. A associação em paralelo só beneficia porque eu vou ter mais carga. Ou seja, se eu ligar esse esquema aqui em um aparelho, ele vai funcionar por muito mais tempo, tá? Mas aqui no caso eu vou ter apenas a força eletromotriz de uma das baterias, de uma das pilhas no caso, tá? Eu vou ter a força eletromotriz apenas de uma das pilhas de um dos geradores. Filé. Então se você pegar, ó, você pegar aqui, ó, pegou duas pilhas, ligou positivo com positivo, se uma tem 1,5 volts, a força eletromotriz equivalente vai ser o quê? 1,5 volts. Qual a vantagem? Se você ligar isso aqui no aparelho que funciona com 1,5 volts, ele vai demorar o dobro do tempo funcionando. Essa é a ideia. Filé? Então, olha só. E a resistência equivalente? Bom, eu tenho associação em paralelo e as resistências internas são iguais. Como é que eu calculo a resistência equivalente na associação em paralelo de resistores sendo eles iguais? A equivalência vai ser o valor desse resistor dividido pelo número deles. Essa é a regrinha rápida que a gente faz. Beleza? Já captamos aqui a informação, agora nós iremos praticar com o exercício. E antes desse exercício, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte. Olha só, tenho aqui o controle de um Nintendo Wii. Olha só que emoção, hein? Mas note só, eu tenho aqui duas pilhas. Essas pilhas estão associadas em série ou em paralelo? Hã? Que pergunta incrivelmente interessante. Quem respondeu em paralelo acabou de errar, galera. Errou, porque em paralelo, o fato de estar uma do lado da outra não quer dizer que está em paralelo. Depende da ligação. Preste atenção à emoção aqui que está aqui no Nintendo Wii. Olha só, você tem uma pilha aqui, ó.
Aqui o lado positivo dela e aqui o lado negativo. Aí você vai ter uma outra pilha, só que essa outra pilha vai estar ligada, ó, de lado dela, só que vai estar ligada assim, ó. Uma apontada a parte positiva para baixo e a outra parte positiva para cima. Aí você vai ter uma molinha que liga essa parte e vem até a outra aqui, ó, e se conecta a outra. Nesse caso, se eu tenho positivo se conectando no negativo, então no final aqui eu vou ter uma força eletromotriz de quantos volts? De 3 volts. Por quê? Porque na associação em série, eu ligo o positivo no negativo. O positivo no negativo. Isso é associação em série. Aqui aconteceu a mesma coisa. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essas duas pilhas estão associadas em série. Porque eu tenho positivo de uma conectado ao negativo da outra. A mesma coisa vai acontecer com controle remotos que você tenha. Tá? Então, controle remotos que em uma pilha tem o positivo ligado no negativo, elas vão estar associadas em série. Mas se tiver uma do lado da outra, mas mesmo assim houver essa conexão, vão estar associados em série também. Captou a informação? Se liga que agora a pancada aqui é na FUVEST São Paulo. Olha só essa questão que a gente vai resolver a partir de agora. Então, se liga na leitura. Olha só. O esquema mostra 3 pilhas de 1,5 volts. 3 pilhas. Tá? O esquema aqui é esse, ó. Tá? 3 pilhas de 1,5 volts. Beleza, leitura. Ligadas a um resistor de 30 ohms. Aqui está o resistor, ele tem 30 ohms. O voltímetro e o amperímetro ideais indicam respectivamente os seguintes valores de tensão e de intensidade de corrente elétrica. Olha só, tensão e corrente elétrica. Aqui falou a respeito de 2 aparelhos. O voltímetro. A gente sabe que o voltímetro é um aparelho que serve para medir diferença de potencial. E o amperímetro é um aparelho que serve para medir corrente. Lembre que corrente é dada em amperes, tá? Mas a conexão do voltímetro, galera, sempre será em paralelo. Olha só, tem um voltímetro aqui, ele está ligado aqui, ó, em paralelo, tá? Com o nosso resistor, né? Já o amperímetro não, ele é ligado em série. Olha só. A corrente elétrica vem por aqui, passa pelo amperímetro e vai embora. Nesse caso, ele está ligado em série porque só existe um caminho da corrente. Então, o funcionamento do amperímetro e do voltímetro sempre serão eles. Sempre serão estes, tá? Eles sempre terão que estar ligados nessa aqui disposição. Voltímetro sempre em paralelo e amperímetro sempre em série. Mas agora vamos prestar atenção nas pilhas. Como é que está a conexão lá, hein? Vamos perceber? Olha só. O fio vem aqui, olha só. Passa pelo positivo dessa pilha. Desce. No negativo. Aí ele vai, ó. Depois se liga no positivo dessa pilha. Depois salta para o positivo da outra. Opa, pera aí. Tenha calma, muita calma nesse negócio. Note o detalhe, ó. Nota o detalhe, veja, essa e essas duas pilhas estão conectadas em paralelo. Veja, positivo com positivo, negativo com negativo. Elas estão em paralelo. Mas essas duas que estão em paralelo entre si, estão em série com essa outra aqui. Então eu tenho uma mistura aqui. A mistura da associação em série com a associação em paralelo, então tem uma associação mista de geradores, que contém voltímetro e amperímetro. É muita emoção numa situação só. Olha só, então nesse caso aqui, eu vou ter, ó, se essa aqui é 1,5 e essa 1,5 estão associadas, tá? Em paralelo, a força eletromotriz total vai ser a força eletromotriz de uma delas. Então, se eu ligo essas duas em paralelo, aqui eu tenho 1,5 volts. 1,5 volts ligado em quem? Ligado aqui, galerinha, em 1,5 volts. Então, se eu tenho 1,5 volts da associação, então olha só como é que vai ficar esse negócio aqui. Ó. Vai ser assim, ó.
A força eletromotriz equivalente vai ser igual à força eletromotriz. Vamos colocar aqui a força eletromotriz total, tá? A força eletromotriz total vai ser equivalente mais a força eletromotriz 1, que é dessa pilha que está sozinha. Então, a força eletromotriz total vai ser o quê? A equivalente dessas duas, que vai dar 1,5, mais essa daqui, que está sozinha. Então, a força eletromotriz total vai dar quanto? A força eletromotriz total vai ser de 3 volts. A diferença de potencial, tá, que está sendo gerada aqui é de 3 volts com essas pilhas associadas da forma que estão. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o voltímetro ele vai marcar aqui 3 volts. Tá? O voltímetro vai marcar exatamente aqui 3 volts passando pelo resistor. Mas eu quero saber agora a corrente elétrica. Aí que ficou fácil. A corrente elétrica você pode pegar pela primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. A diferença de potencial, galera, é de 3 volts. A resistência é a resistência aqui, ó, do resistor, que é 30. Com isso, eu acho a corrente. O 30 passa a dividir. Então, vai ficar 3 dividido por 30. Se eu simplificar por 3 e aqui por 3, a corrente vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 sobre 10. E 1 dividido por 10 dá quanto? 0,1 amperes. Já sabemos a diferença de potencial, que é de 3 volts, e já sabemos qual é a corrente elétrica, que é 0,1 ampere. Mas a questão, a gente tem que se ligar no seguinte, ó. Ele quer saber os valores de tensão, tá? E depois corrente. Se é primeiro tensão e depois corrente, então a resposta que eu vou procurar é 3 e 0,1. 3 volts e 0,1. 3 volts e 0,1 amperes. Resposta, letra B de bola. Associação de geradores é uma coisa muito fácil, não é verdade?